Opa! Como serão os próximos anos na economia? Em 2022, a inflação, um grande entrave. O desemprego, um enorme problema. E ainda teremos eleições, que tudo indica serão mais uma vez polarizadas, esquentando ainda mais o caldeirão político brasileiro. Nestes primeiros programas, estamos repercutindo a participação de importantes personagens do cenário econômico no evento Economia e Agora, realizado pelo Grupo Viver Brasil no fim de novembro do ano passado. Com a condução de Gustavo César Oliveira e Paulo César Oliveira, foi ouvido o Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, economista e editor da revista Mercado Comum. Ele traça uma análise das perspectivas para 2022. Eu acredito que 2022 vai ser um ano bem típico, né, das músicas de Roberto Carlos, né? Vai ser muito detalhe e muita emoção. E haja coração forte para aguentar, principalmente no conteúdo político e econômico. Eu fiz um estudo esses dias, que vou até publicar na edição de Mercado Comum, que deve circular amanhã, depois da manhã, com base num relatório intitulado The World Economic Outlook, que foi divulgado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, no último dia 12 de outubro, em que ele estima, ali, projeta, elabora os desempenhos da economia mundial e de vários países. Assim, nesse sentido, por exemplo, ele considera o ano 2020, 2021, 2022, e eu aproveitei para tirar uma média, tanto anual quanto acumulada desse período, imaginando que ele acerte nas suas previsões. Então, por exemplo, em termos de desempenho da economia global, a expectativa do Fundo Monetário, já confirma, aí já não é expectativa, o ano de 2020, ele foi caracterizado por uma retração de 3,1%. O ano de 2021, a previsão é que a economia mundial cresça 5,9%, ou seja, ela vai repor a perda ocorrida no ano passado e ainda vai acrescentar um plus. E para 2022, a previsão é de um crescimento também vigoroso, substantivo, da ordem de 4,9%. Isso nos dá uma média de 2,6% ao ano e num acumulado de 7,6%. Lamentavelmente, o Brasil vai ter um desempenho muito ruim. Em 2020, todos nós já sabemos, o PIB brasileiro sofreu uma retração de 4,1%. A estimativa, eu considero até mesmo otimista, do FMI, é que para 2021 o Brasil cresça 1,5%. O próprio relatório Focus, que foi divulgado ontem, já reduz isso para cerca de 0,5%. E para 2021, 2022, a expectativa do FMI, também, eu diria, generosa em relação ao Brasil, é de um crescimento de 2,2% da economia brasileira. Ou seja, isso significa dizer, aliás, me desculpe, 1,5%. Isso significa dizer que a média de crescimento do Brasil durante esses 3 anos será algo em torno de 0,9%, no acumulado 2,4%. Isso é muito pouco, considerando que, por exemplo, o mundo deverá registrar um crescimento acumulado de quase 8%, os Estados Unidos também de quase 8%, a Índia vai registrar um crescimento acumulado de 10%, e a China de algo em torno de 17%. Esse crescimento do Brasil acumulado 2,4%, que tudo indica será ainda inferior, porque os dados do FMI são bastante otimistas, quando ele traduzido em nível de renda per capita, isso vai ser praticamente nulo. Ou seja, o Brasil, nesses 3 anos, correu para ficar no mesmo lugar e praticamente andando para trás. Esse relatório também do FMI aponta
que o Brasil continuará na 12ª posição entre as maiores economias do mundo, com o PIB alcançando aí cerca de 1 trilhão e 650 bilhões de dólares, sendo liderada pelos Estados Unidos com quase 24 trilhões de dólares, seguido pela China com cerca de 17%. Então, o que a gente observa, né, é que o Brasil está na contramão. E os dados, né, que a gente vê, que a gente pode, inclusive, extrair, né, eu fiz também, aproveitando alguns dados que foram divulgados pelo relatório Focus, não são nada positivos, a gente pode falar a respeito deles, né, ainda durante esse programa, mas é lamentável, porque o Brasil, né, ele está nesse processo de baixo crescimento, né, de crescimento praticamente nulo, há já 40 anos. Né? Quando dava aula, eu costumava mostrar, né, um painel dizendo para os meus alunos da seguinte forma: que país do mundo em que, no período de 20 anos, no século passado, cresceu 408%. Todo mundo dizia assim, a China, o Japão, né? Mas ninguém acreditava quando eu dizia, né, que era o Brasil que tinha obtido um crescimento, né, de 408%, ou seja, sua economia multiplicou por 4 vezes, né, no período de 20 anos, que é exatamente o período de 1957 a 1976. Né? A grande verdade é o seguinte: a economia brasileira parece que nós estamos num que eu chamo, né, de sofrendo, né, de uma síndrome de raquitismo econômico, porque nós não saímos do lugar. Nesses 40 anos, né, a nossa discussão ela ficou exclusivamente em nível conjuntural, muito voltada para as questões, principalmente, do equilíbrio das contas públicas, do ajuste fiscal, da estabilidade, e deixamos de lado a questão, por exemplo, do planejamento de médio e longo prazo e, fundamentalmente, a questão do desenvolvimento e do crescimento econômico. Então, os dados não são positivos, né? Os indicativos são que a gente vai continuar nessa trajetória, e eu vejo, né, com uma tristeza, porque você vê aí já os candidatos se lançando, mas parece que as expressões desenvolvimento, crescimento econômico, ela não consta mais hoje parte, né, do dicionário, da linguagem dos atuais governantes, e muito menos dos candidatos. Né? E hoje o Brasil fica parecendo aquela famosa história, né? Em casa onde falta pão, todos brigam, né? E ninguém tem razão. Quando um país não cresce a sua economia, você vai ter miserabilidade, você vai ter desemprego, você vai entrar num círculo vicioso. E não tem nada pior para uma democracia do que esse quadro. Então, eu vejo, olha, que nós precisamos mudar de mentalidade. O Brasil ele precisa se reconciliar com o desenvolvimento, com o crescimento econômico, que eu diria de uma forma sustentada, de uma forma contínua, de uma forma consistente e, principalmente, vigorosa. No meu entendimento, o crescimento econômico brasileiro tinha de ser a meta prioritária do país, número 1. Claro, e como o Sérgio até acabou de comentar, nós precisamos de reformas e reformas estruturais. Então, esse é o quadro. Eu acho os números já colocados, né, pelo relatório Focus, nos dá bem uma dimensão do que temos pela frente. É importante também mencionar que, desde 1980, o Brasil, com raríssimas exceções, teve períodos de crescimento econômico. Eu acabei de fazer uma pesquisa e constatei um fato também muito interessante. Desse período de 1980 para cá, apenas 2 governos que a economia brasileira apresentou e registrou crescimento real.
Ou seja, significa dizer que o Brasil superou a média do crescimento mundial. Esses dois períodos foram o período José Sarney, né, em que a média da economia brasileira cresceu acima da mundial em termos de 0,9%. Mas a campeã de todas ficou por conta aqui do nosso mineiro, né, o Itamar Franco. Né? O Itamar Franco, durante o período dele, dos 2 anos de governo, a economia brasileira cresceu, em média anual, 2% acima dos níveis internacionais. E, durante esse período, né, o pior de todos os desempenhos é ainda pertencente ao Fernando Collor, que realizou aquele confisco das contas públicas, etc, etc, etc. Então, hoje, né, a gente vê esse desempenho, que eu diria medíocre, da economia mineira, nos traz uma saudade muito grande do JK. Né? O JK, por exemplo, a economia brasileira, nos seus 5 anos de governo, ela cresceu, em média, 8% ao ano. Ou seja, isso era o dobro da média mundial. Só a indústria brasileira, no governo JK, cresceu 60%. Então, tudo isso é muito significativo. Acho que nós precisamos, sim, rever a nossa posição. Tem um dado que eu acho que cabe aqui nesse momento fazê-lo, e uma lembrança também que é importante, que em 1995, né, a economia brasileira era maior do que a da China. E hoje a economia da China é 10 vezes maior do que a economia brasileira. Naquela época, a economia brasileira tinha, né, uma presença, não vou dizer significativa, nós estamos ainda, eu diria, no quadro não das grandes nações em termos de PIB, mas já era relevante. Agora, hoje, o que acontece? Nós pegamos, por exemplo, o caso do Brasil em 2001, que detinha uma participação média de 3,5% do PIB mundial, hoje ela está reduzida para metade disso. Então, esse cenário, né, ele continuando dessa forma, ele traz em si muita dúvida, muita incerteza, muito ruído político e, principalmente, instabilidade social. Vamos para o intervalo e já já voltamos com Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.